por que eu me tornei um constelador e se as constelações funcionam realmente? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. É como se alguém quisesse te encostar no canto da parede e a pessoa perguntasse para você, mas você já constelou? Você sabe se funciona? Como é que você se tornou um constelador? Como é que isso aconteceu? Isso aconteceu da seguinte maneira, mais ou menos uns 20 anos atrás, eu fui convidado para fazer um workshop de constelações, para participar de um workshop de constelações. Eu já vinha num processo de transformação muito grande, eu saí da área de projetos, na mecânica, na engenharia, e fui trabalhar com pessoas. Então já estava aqui em andamento um processo enorme, fruto da minha própria história. Eu venho de uma família com muitos problemas, meu pai e minha mãe, eles foram alcoólatras, então a gente teve muitas dificuldades e eu vivi muitas dificuldades. E a terapia simplesmente mudou minha vida. Mudou a minha vida e eu decidi que eu queria trabalhar com pessoas. Um dia, talvez, eu possa te contar essa história em detalhes. E aí, após esse período, eu fui convidado para ir a um workshop de constelações. E eles aconteciam de uma forma bem diferente do que acontece hoje. Hoje, normalmente, você convida uma pessoa para uma constelação, ela fala, quando é que vai ter a constelação? Ela vai normalmente como observador, depois ela entra como representante. É raro quando alguém vem de primeira vez, a primeira vez que entra em contato com uma constelação, trazer um tema para ser constelado. Muito raro quando isso acontece. Mas, naquela época, as coisas não funcionavam como funcionam agora. Uma pessoa, às vezes, vem como observador, representante, e depois constelar um tema. Nós íamos para um workshop de constelação e havia inúmeras pessoas. Naquele dia em específico, nós tínhamos ali cerca de umas 40 pessoas. Talvez por aí, umas 40 pessoas. Ia lá no meio de um determinado momento, isso já no sábado, começou na sexta-feira, terminou no domingo. No sábado, eu fui chamado para ser representante. E eu confesso que ali as coisas já começaram a ter um outro sentido para mim. Porque até então, eu não entendia exatamente o que era aquilo. Eu não sabia se aquilo era psicodrama, se era teatro, eu não tinha a menor ideia. Estava ligado à religião, não sabia de nada disso, nada disso. Mas ali, quando eu entrei como representante, muitas coisas se processaram aqui que fugiram do meu controle. E eu não conseguia entender direito aquilo. E no domingo, já próximo de acabar o workshop, o constelador disse, olha, temos espaço para mais uma constelação. E tinha um rapaz sentado do meu lado, o rapaz levantou a mão e disse, não, você não. O constelador definia quem ia constelar, quem não ia constelar. Não, você ainda não está preparado. Sinto que não está preparado. Eu achei aquilo tanto estranho, até arrogante naquele momento, mas eu nem sabia que eles já tinham um contato prévio e que já havia sido discutido. Isso eu não sabia. Aliás, não sabia de nada, caí de paraquedas dentro de uma constelação. E aí eu estava do lado, né? E aí ficou aquele silêncio e eu quis fazer uma pergunta para quebrar um pouco o clima. E quando eu perguntei, eu levantei a mão para perguntar algo, ele disse, não, você sim. E eu levei um tema, né? Eu não tinha me preparado, não sabia o que era, não sabia nada. E aí ele me pergunta, qual é o seu tema? E eu coloquei o meu tema. E o mais interessante, naquele dia, foi que ali talvez eu tenha tido o maior benefício da minha vida. Um dos maiores benefícios que eu já tive até hoje. Eu venho de uma família, como eu disse a você, que é uma família pobre, mas é uma família numerosa. Nós somos em 6 filhos. Mas o mais interessante dentro da minha família, em coisas que eu nunca tinha compreendido, nunca tinha parado para perceber, é que na minha família um morre, o outro sobrevive. Sobrevive por quê? Porque fica quase à beira da morte. Por pouco não morreu. Aí o outro vem e morre. O outro irmão vem e morre. Aí vem um outro irmão, fica à beira da morte, mas não morre. Aí vem um outro e morre. E aí vem um outro e fica à beira da morte e não morre. Então já existia um padrão dentro da minha família que eu nunca tinha reconhecido. E eu sempre disse que eu era o mais velho. Naquele dia, a grande ficha que cai para mim é que no momento que eu monto a constelação, quando ele pergunta quantos irmãos você tem, eu digo, nós somos em 3. Nós somos em 3 e coloquei representantes para o meu pai, para minha mãe, representantes para mim, para os meus irmãos. E começamos a olhar para o tema, era um tema familiar. Não importa o tema que era um tema familiar. E aí, a partir daquele momento, as coisas começaram a se desenrolar de uma forma inexplicável para mim. Porque a primeira coisa que ele me pergunta,
Teve um momento em que todo mundo olha para baixo e ele coloca umas pessoas deitadas e eu não entendi absolutamente nada do que estava acontecendo. E aí ele disse assim, olha, você tem mais irmãos? Eu falei, não, nós somos em 3. Não, você tem mais irmãos? Eu falei, não, pô, nós somos em 3, eu tô louco. Quem mais da minha família sabe do que eu? Ele falou, mas irmãos mortos? Eu falei, bom, irmão morto, sim, eu tenho, eu acho que 3 irmãos que morreram. Né? E aí ele falou, 2 meninos ou uma menina. E aí eu comecei a estranhar aquilo, né? Eu sinto que são 2 meninos, uma menina, é isso? E eu comecei a estranhar essas coisas. E comecei a estranhar também algo que eu comecei a perceber ali. As pessoas que estavam ali não me conheciam, até porque não foi em São Paulo. Essa constelação não aconteceu em São Paulo, foi fora. Eu moro em São Paulo, no centro. E a constelação aconteceu numa cidade próxima, uns 100 e poucos quilômetros de São Paulo. E aí, num determinado momento, ele diz, então você não é o mais velho, você é o segundo mais velho. E aquilo foi de uma liberdade incrível, e foi quando eu senti uma leveza enorme. E a partir dali, algo começa a mudar aqui dentro. E aquela semana, depois, logo após as constelações, foi uma semana em que muitas coisas aconteceram dentro da minha família, também de forma inexplicável, também de uma maneira muito inexplicável, que culmina no outro final de semana com uma conversa com meu pai e com a minha mãe, uma conversa na qual eles me chamaram e tocamos num tema que até então era um tabu dentro da família, era um tema que tinha a ver com a minha história em relação a eles, uma dor enorme que eu sempre senti em relação a determinados fatos que ocorreram na minha história em relação aos meus pais. E eles tocaram exatamente naquele ponto, naquele tema. E foi ali que as coisas começaram a mudar para mim, dentro da minha família, mas mudaram para mim também em relação ao meu trabalho, mudaram para mim em relação a uma série de outros elementos de relacionamento de casal, no relacionamento com os meus pais, no relacionamento com os meus estudos, no meu relacionamento profissional, a questão da prosperidade, tudo mudou, as coisas mudaram efetivamente a partir dali, a partir daquele reconhecimento e de outras coisas que eu reconheci ao longo da constelação. Eu via aqueles representantes falarem coisas que eles jamais saberiam que existiam dentro da minha família. Eu via a representante da minha mãe falar coisas que a minha mãe me falou durante uma vida inteira, meu pai me falou durante uma vida inteira. Então aquilo para mim foi inexplicável. E aí eu senti que eu precisava estudar as constelações. Então eu estudei durante 10 anos constelações e só depois de 10 anos, continuei atendendo em consultório, só depois de 10 anos eu fui fazer a minha formação em constelações, fiz a minha formação no Instituto de Filosofia Prática da Alemanha. Foi maravilhosa a minha formação, eu cresci muito como terapeuta, cresci muito como profissional e apliquei muito daqueles conceitos na minha vida e no meu dia a dia. Então a formação não era só para meus atendimentos e não era porque eu iria ser constelador. E depois da minha formação eu levei basicamente uns 2, 3 anos para começar a fazer constelações, porque eu precisava sentir que as coisas estavam bem assentadas dentro de mim, que elas estavam de fato bem firmes e fortes, e eu tinha segurança para fazer aquilo que eu faço. Então foi assim que as constelações começaram na minha vida, e eu entendo que é legal eu trazer esse depoimento para você, porque eu venho da área de mecânica, onde 2 e 2 são 4, e não havia nada diferente, e eu pude tirar um grande aproveitamento disso. E a partir daí eu tenho amigos que são médicos, eu tenho amigos que são físicos, amigos que são matemáticos, amigos que são de diversas áreas, que tomaram contato com as constelações e tiveram inúmeros benefícios. Então acho que quando a gente vence o nosso preconceito, aquele conceito original que a gente tinha, a gente pode se beneficiar muito. Então fica aí o meu depoimento para você, e eu quero deixar hoje 2 playlists aí para você, uma playlist de constelações, onde eu falo sobre outros temas, uma playlist também de terapia no dia a dia, no nosso dia a dia. Lembrar você de assinar o canal, clicar no sininho para receber as novas atualizações, e a gente se vê a semana que vem
para mais um vídeo, tá bom? Um grande abraço, valeu!